Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta, professor Guilherme Correia, professor de Direito Processual Civil, para a gente trabalhar com outro tema, o tema da ação rescisória, nessa sua preparação aí para o exame de ordem. A ação rescisória, ela vem prevista nos artigos 966 até o 975 do Código de Processo Civil. E a doutrina começa a trazer algumas características, algumas informações que são importantes a respeito da ação rescisória. A doutrina diz que é um sucedâneo recursal externo, já que se trata de meio de impugnação de decisão judicial que se desenvolve em processo distinto daquele em que a decisão foi proferida. Então vamos lá. Primeira coisa, quando a doutrina fala em ser um sucedâneo recursal é aquilo que faz a mesma coisa ou que tem função semelhante à de um recurso, mas não é recurso. Porque se fosse recurso, eu chamaria de recurso. Como faz algo parecido com o que o recurso faz, mas não é recurso, a gente chama de sucedâneo recursal. E é externo por quê? Porque está fora da relação jurídica processual onde foi criada a decisão que eu estou impugnando. Quando eu tenho uma sentença, por exemplo, e apresento uma apelação contra essa sentença, eu estou apresentando um recurso, tá? Porque está previsto em lei como recurso, e isso não é externo, é interno ao processo. E por quê? Porque o recurso é dentro da mesma relação jurídica processual. Eu não instauro uma nova relação jurídico processual. Por essa razão é que aqui na ação rescisória, que é uma ação nova, uma nova relação jurídica processual, é que eu vou falar em sucedâneo recursal e externo. Tá? Segunda informação, cabível somente após o trânsito em julgado. Então eu preciso de trânsito em julgado. Então já vamos anotar aqui, ó, que o trânsito em julgado é uma premissa necessária. Quer dizer o seguinte: contra determinada decisão, caso eu queira ingressar, caso eu queira ajuizar uma ação rescisória, essa decisão não pode ser passível de mais nenhum recurso. Se ainda couber algum recurso contra esta decisão, nesse caso, eu não posso mais me valer da ação rescisória, eu tenho que primeiro entrar com esse recurso. Agora, professor, eu deixei passar o prazo de recurso de forma proposital. Eu tinha lá uma sentença, eu sabia que eu podia apelar, mas eu não quis apelar. Passou o prazo, transitou em julgado. Posso apresentar a rescisória? Claro, se for uma das hipóteses de cabimento da rescisória, você poderá, sem dúvida nenhuma. Tá? 3. Premissa: descabimento de recurso contra a decisão. Seja pelo esgotamento dos recursos cabíveis, seja pela ausência de interposição do recurso eventualmente cabível. Como assim, professor? Aquilo que eu disse. Não pode ter recurso cabível. Se eu tenho um prazo para apelação ainda, eu não posso entrar com a rescisória. Eu tenho que esperar acabar o prazo de apelação para entrar com a rescisória, ou até mesmo renunciar ao prazo. O importante é que não caiba mais recurso. Se não cabe recurso, eu posso entrar com a rescisória. E repito, não é porque não cabe porque não existe mais recurso. Pode ser não cabe porque não existe mais, pode ser não cabe porque simplesmente eu não entrei com o recurso que era o apropriado, que era o cabível naquele momento. Tá? E por fim, uma última observação importante a se fazer é que a ação rescisória, a doutrina vai dizer que é uma hipótese legal de relativização da coisa julgada. Por quê? O artigo 5º, lá no seu inciso 36 da Carta Constitucional, vai proteger a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. O que a ação rescisória faz é justamente desconstruir a coisa julgada. Por isso que a gente vai falar que é uma hipótese de relativização dessa coisa julgada, então. Onde eu afasto a coisa julgada, justamente para reformar a decisão mediante ali a ação rescisória. Tá? O que eu rescindo? Objeto da decisão. Uma decisão de mérito. Tá? Pode ser uma decisão de mérito que transitou em que é do tipo interlocutória, pode ser uma sentença, pode ser um acórdão, pode ser uma decisão monocrática. O importante é que tenha julgado o mérito da questão, ou seja, tenha julgado o pedido
de forma definitiva, com cognição exauriente. Então, uma decisão em tutela provisória, evidentemente, como é cognição sumária, nesse caso não cabe, aqui, nessa circunstância, não vai caber ação rescisória. Agora, é uma decisão que, de forma antecipada, julgou uma parte do mérito, se transitar em julgado, normalmente será passível de ação rescisória nesse caso aí, tá? É possível rescindir apenas uma parte da decisão? Sim, é o que a gente chama de possibilidade de rescisão parcial da sentença, plenamente possível, plenamente aceitável, tá? Mas nem todas as decisões de mérito são passíveis de ação rescisória. Olha lá os exemplos que a gente tem. Decisão proferida em ADI. O que é ADI? Ação direta de inconstitucionalidade. Não cabe. Em ADC, ou alguns chamam de ADCOM, ação declaratória de constitucionalidade. Também não cabe. ADPF, ações de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ou seja, essas três aqui são as ações de controle de constitucionalidade. Em nenhuma delas é possível se falar em ação rescisória. Então, as sentenças nessas ações não são passíveis de rescisória. Ah, professor, são ações mais difíceis de acontecer. São. Agora, essa última aqui, ó, nos juizados especiais, muito comum, tá? Agora, por que é, professor, que dessas decisões de mérito não cabe ação rescisória? Por uma razão muito simples. Porque as leis que regulam essas três ações e a lei que regula o procedimento dos juizados especiais prevê expressamente que não cabe ação rescisória. Como a lei prevê expressamente que não cabe, não cabe, e a gente não discute isso daí, tá? Ainda, uma observação importante aqui nesse inciso 4 que eu trago. Olha o que diz o parágrafo 4º do 966. Ele vai trazer uma hipótese de descabimento da ação rescisória. Olha lá. Os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação e não à rescisão. Então imagine que duas partes num processo façam um acordo. Fizeram um acordo, o juiz vem e homologa. Não cabe rescisória dessa homologação, cabe anulação. Se eu conseguir demonstrar que nesse acordo, por exemplo, eu fui coagido. Eu fiz o acordo porque ele ameaçou matar a minha filha. Por isso eu fiz o acordo. Opa, eu posso anular, mas não rescindir, tá? Porque a rescisão é para você atacar, na verdade, um ato viciado do juiz. Aqui o que está viciado é as partes, não é o juiz. Foi a vontade das partes que foi viciada. E não a decisão do juiz que homologou. Por isso eu falo em ação anulatória e não ação rescisória nesse caso. E aí ação anulatória lá nos termos do próprio Código Civil. Tá? Exceções. 2 tipos de decisão sem resolução do mérito que possibilitam o ajuizamento de ação rescisória. Primeira delas, decisão terminativa que impeça a repropositura da ação. E 2, decisão terminativa que não admite um recurso. Imagine que eu apresento um recurso de apelação, o tribunal, lá o relator do tribunal, não admite o meu recurso, nega seguimento a ele. Eu poderia agravar interno, poderia apresentar o recurso de agravo interno, mas eu não apresentei. Deixei transcorrer o prazo, não apresentei o recurso de agravo interno. Comi bola, fiz bobagem, besteira, erro meu, ok. Mas eu descubro que esse juiz, esse relator, é casado com a parte. Ora, ele é impedido. Se ele é impedido, a decisão dada por um juiz impedido é passível de rescisão. Então, nesse caso, eu poderia rescindir essa decisão que não admitiu o recurso, mesmo não tendo ela julgado o mérito. Então, notem que a regra é decisão de mérito transitado em julgado com um dos vícios que a gente vai ver. Nesse caso que eu acabei de apontar para você, é uma decisão sem resolução do mérito que, se transitada em julgado e também contiver algum dos vícios que a gente vai ver agora, você pode apresentar a rescisão, tá? Então, gente, as hipóteses de cabimento estão todas no 966. A gente vai passar por elas aqui, porque elas são em grande número, e a gente não pode perder tanto tempo com isso aqui, porque isso aqui é leitura de lei. Então, a gente vai dar uma lida rapidamente, só para você se situar,
E eu te convido a ler mais uma vez em casa. Então, a primeira hipótese, olha lá, verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão, corrupção ou corrupção do juiz. Vejam, são crimes que o juiz comete, tá? O detalhe importante aqui é o seguinte: eu não preciso de um prévio processo criminal. Eu não preciso de uma prévia condenação do juiz por prevaricação, concussão ou corrupção. Não precisa disso para que eu tenha a possibilidade da rescisória. Eu posso demonstrar a prevaricação, concussão ou corrupção do juiz no curso do próprio processo judicial. Ok? Segunda hipótese, for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Cuidado! Não é juízo suspeito e não é juízo relativamente incompetente. Tem que ser absolutamente incompetente ou impedido. Terceira hipótese, resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida. Então a sentença do juiz é dada com base numa atitude dolosa de uma parte contra a outra, tá? Ou ainda de simulação ou colusão entre as partes para fraudar a lei. Autor e réu se unem, simulam um processo para ter um resultado e com esse resultado eles querem fraudar a lei. Por exemplo, simulam lá uma ação de alimentos para poder penhorar o FGTS de forma indevida. Nesse caso, você pode ter rescisória nessa situação, tá? Quarto, ofender a coisa julgada. Eu tenho uma decisão que vai contra uma decisão num processo anterior que já resolveu aquela mesma questão, ou seja, violação à coisa julgada. Também possibilita a rescisória. Quinta, manifestação, violação, manifesta de norma jurídica. Então eu tenho uma lei, uma decisão judicial transitada em julgado que violou manifestamente o texto de lei. Cabe rescisória. Sexta hipótese, for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Então, decisão dada com base em prova falsa, falsidade já apurada ou a ser apurada nesse processo, nessa ação rescisória. Sétimo, obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Então a parte perdeu a demanda. Depois que transita em julgado, ela acha uma prova nova. E essa prova, só por ela mesma, pode modificar o resultado do processo. Exemplo, é uma ação de cobrança contra mim. Eu afirmo categoricamente que paguei a dívida, mas eu não tenho prova disso. Transito em julgado, eu acho o recibo que comprova o pagamento. É suficiente para reverter o resultado, posso ajuizar a ação rescisória. Tá? Oitava, fundada em erro de fato, verificável do exame dos autos. O que é isso? É quando o juiz, ao julgar a causa, usa como premissa um fato que não ocorreu. E ninguém discute que não ocorreu. Ou o contrário, o juiz considera inexistente um fato que ocorreu e ninguém discute que ocorreu. As duas partes disseram que tal fato ocorreu. Na hora de julgar, o juiz desconsidera esse fato. Ou o contrário. As duas partes concordam que aquilo não aconteceu. E o juiz, na hora de julgar, diz que aquilo aconteceu. Nesse caso, há um erro clássico de fato aqui, que possibilita também o ajuizamento da ação rescisória. Tá? Competência. Onde é que eu ajuizo rescisória? Gente, sempre em tribunal. Competência originária de tribunal. Regra, TJ ou TRF. Só será no Tribunal Superior quando houve a análise do mérito da situação pelo Tribunal Superior. Então, assim, às vezes, o processo acaba no STJ. Mas acaba no STJ sem ter analisado o mérito lá. Rescisória vai ser no TJ ou no TRF. Tá? Prazo. O prazo é sempre de 2 anos após trânsito em julgado. Pelo menos essa é a regra geral. Tá? Se eu tiver uma ação, por exemplo, contra a Fazenda Pública, vamos imaginar, eu e União, num processo, tem um acordo, eu tenho 15 dias para recorrer, a União, como é Fazenda Pública, tem o prazo dobrado, ela tem 30 dias para recorrer. Eu conto os 2 anos a partir do trânsito para ela.
que o trânsito é a partir do momento que a decisão se torna imutável. Então, passou os meus 15 dias, a fazenda ainda pode recorrer, ela tem mais 15. Quando passar os 30 dela no total, aí transito em julgado, aí eu posso contar os 2 anos, tá? E aí, o código traz uma regra interessante, né? A lei, a jurisprudência, a doutrina sempre disseram que o prazo da ação rescisória é um prazo decadencial, tá? É um prazo de natureza decadencial. É um direito potestativo meu de entrar com uma ação para rescindir a decisão judicial que eu entendo que tem um daqueles vícios, tá? Mas o código vai dizer o seguinte, olha lá. Se no dia do prazo não existir expediente forense, prorroga-se o vencimento para o primeiro dia útil subsequente, tá? Então, ele amplia, ele aumenta, ele acaba prorrogando o vencimento do prazo. A gente aprende na faculdade que prazo decadencial não se suspende, não se interrompe e nem se prorroga. Mas, no caso da rescisória, a lei abriu essa exceção, dizendo que por mais que seja um prazo decadencial, pouco importa aqui, se o último dia do prazo para ajuizar a ação rescisória cair num sábado, você não precisa entrar com ela no sábado no plantão judiciário, mas pode entrar com ela já na segunda-feira ou no dia útil subsequente, caso segunda-feira seja feriado também, tá? E aí nós temos os termos iniciais diferenciados. Então vejam, não é o prazo que é diferente, prazo é de 2 anos. O que muda é o início da contagem desse prazo de 2 anos. Vamos ver a primeira hipótese. A ação rescisória for fundada em prova nova. O termo inicial será a data da descoberta dessa prova, observado o prazo máximo de 5 anos do trânsito em julgado para a propositura da ação. Então quer dizer o seguinte, eu deixei uma prova nova, transitou em julgado hoje, tá? Eu tenho 2 anos para propor a rescisória. Mas como é prova nova o fundamento, a partir do momento que eu achar a nova prova, eu conto 2 anos, tá? Só que, quando eu contar esses 2 anos, tem que estar limitado em 5 anos ao trânsito em julgado. Então, se eu achei a minha prova nova, transitou em julgado em 2016, dezembro, achei a minha prova nova, por exemplo, em dezembro de 2019, vai ser até dezembro de 2021. Quando eu olho dezembro de 2021, tá dentro dos 5 anos lá do trânsito? Tá, então tá ok. Agora, se eu acho a minha prova nova em dezembro de 2020, eu não vou ter 2 anos para propor. Por quê? Porque eu tenho que estar limitado a 5 anos. Então, dezembro de 2016 transitou em julgado, tá? Dezembro de 2021 são 5 anos. Se a minha prova nova estiver dentro desses 5 anos, o prazo ali de 2 anos estiver dentro desses 5, ok. Se passar dos 5, o prazo final será o 5º ano, tá? Então, se eu achei a prova nova em dezembro de 2020, será dezembro de 2021 o meu prazo final, para não estourar esses 5 anos que a gente acabou de mencionar, tá? Segunda hipótese, então primeiras acabamos de ver. Ação rescisória fundada em simulação ou colusão das partes para fraudar a lei. O prazo para o MP ou terceiro ajuizar a ação será a data que tomarem conhecimento da colusão ou da simulação. Então imagine que um casal tenha simulado um divórcio. Nessa simulação do divórcio fixou-se uma pensão alimentícia para a esposa, a fim de que esse homem pague menos imposto de renda, porque ele declara no imposto de renda o valor total da pensão para abater do imposto. A União, que é interessada nisso aí, porque ela está recebendo menos imposto, descobre essa fraude. A partir do momento que ela descobre, conta-se os 2 anos. Então não será, nesse caso, 2 anos do trânsito. Será 2 anos do dia em que ela descobrir que houve essa simulação, que houve essa colusão aí com a finalidade de fraudar o texto de lei. Tá? Terceira hipótese. Sendo a ação rescisória fundada em inconstitucionalidade da norma que fundamentou a decisão rescindenda, o termo inicial do prazo de 2 anos será a publicação da decisão proferida pelo STF, declarando a inconstitucionalidade. Tá? Lá na parte de cumprimento de sentença, a gente tem um instituto do que a gente chama de coisa julgada inconstitucional, que é o seguinte. Quando você está executando uma sentença, cumprindo uma sentença, e essa sentença foi fundada numa lei declarada inconstitucional pelo Supremo,
eu posso impugnar o cumprimento dizendo que essa sentença é inexigível, porque a lei que fundamentou é uma lei inconstitucional. Tá? Mas esse mesmo artigo vai dizer que se o Supremo declarou inconstitucional essa lei depois que a sentença transitou em julgado, eu só posso me valer de rescisória. E aí 2 anos a partir do momento em que o Supremo declarar a inconstitucionalidade. Claro que o Supremo pode modular efeitos, aqui a gente sabe disso. E aí há que se respeitar essa modulação de efeitos. Mas para exemplificar, imagine que eu tenha ganho uma demanda, tem uma sentença favorável a mim, transitou em julgado em outubro de 2017. Tá? Se em janeiro de 2020, em fevereiro de 2020, o Supremo declara uma norma inconstitucional e essa norma é que fundamentou a minha sentença, quem perdeu pode entrar com uma rescisória até fevereiro de 2022, 2 anos após a declaração dessa inconstitucionalidade, claro, respeitando eventual modulação de efeitos pelo Supremo. Vamos imaginar que o Supremo modula os efeitos e diz que aquilo só vale dali para frente. Aí o cara não vai poder entrar com a rescisória. Mas se ele não fizer essa modulação, poderá sim entrar com essa rescisória e cria-se uma grande insegurança jurídica, porque você vai dizer para a parte, você ganhou, mas se eventualmente a norma que fundamentou a tua decisão for declarada inconstitucional pelo Supremo, ainda é possível o ajuizamento de uma ação rescisória. Tá? Próxima observação, a ausência de efeito suspensivo. O fato de eu propor a ação rescisória não faz com que a decisão rescindenda, ou melhor, o cumprimento dessa decisão que eu quero rescindir, fique suspenso. Eu entrei com uma rescisória contra uma sentença que está sendo cumprida contra mim. Ela vai continuar sendo cumprida. Mas eu posso obter uma tutela provisória nessa ação rescisória para suspender, demonstrando, por exemplo, o perigo de dano e a probabilidade do meu direito. Nesse caso, se o juiz me der uma tutela provisória, pode-se suspender o cumprimento de sentença. Mas o importante aqui é lembrar que essa suspensão, esse efeito suspensivo, ele não é automático. Eu preciso de decisão judicial nesse sentido aí. Beleza? E aí o procedimento. Alguns aspectos importantes do procedimento. Primeiro ponto, inicia-se por petição inicial, já que é uma nova ação. Beleza. Em regra, 2 juízos. O rescindens, que é o pedido de rescisão do julgado, e o rescisório, que é o pedido de novo julgamento. Tá? E aí, na sequência, nem sempre haverá o pedido de novo julgamento, como ocorre no caso de rescisória fundada em violação de coisa julgada. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho lá uma rescisória fundada no impedimento do juiz. Tem uma sentença aqui na minha mão, dada por um juiz impedido, transitou em julgado. Eu entro com uma rescisória e eu rescindo. Eu acabo com essa sentença, desconstituo. O que o tribunal precisa fazer? Dar uma nova sentença para julgar aquele caso. Porque aquele caso tinha uma sentença que foi rescindida. Então, daremos uma nova sentença para o caso. Então, primeiro, desconstituímos, rescindimos, juízo rescindens e depois julgamos novamente, juízo rescisório. Agora, quando eu tenho uma rescisória fundada em violação à coisa julgada, eu não vou ter novo julgamento pelo seguinte: eu tenho a causa julgada uma vez, transitou em julgado. Eu tenho a segunda vez julgado e transitado em julgado. Eu vou entrar com a rescisória para rescindir a segunda. Entrei com a rescisória e rescindi a segunda. Preciso julgar de volta? Não. Eu tenho uma decisão válida para esse processo. Então eu só vou manter a anterior. Porque se eu julgar de volta, eu vou estar novamente violando a coisa julgada, o que justamente não pode ser feito. Tá? Avança. Quando eu entro com essa ação, tenho que depositar 5% do valor da causa, limitada a 1.000 salários mínimos. Então eu calculo quanto é 5% do valor da causa. Se ultrapassar 1.000 salários mínimos, melhor, eu deposito só 1.000. Menos de 1.000, eu deposito o valor de 5%. Tá? Que se converterá em multa em caso de julgamento colegiado de improcedência por unanimidade de votos. Então eu entro com a rescisória, deposito 5%. Ou até 1.000 salários mínimos, se os 5% ultrapassar os 1.000 salários mínimos. Se eu perder por unanimidade, ou seja, num colegiado 3-0, perdi dessa forma, nesse caso aí, esse valor vira multa e vai para a parte contrária. Se eu não perder de forma unânime
Se eu ganhar esse 5%, volta para mim, tá? Evidentemente que os beneficiários da justiça gratuita, Fazenda Pública e Ministério Público não precisam fazer este depósito aí, tá? Sexta observação. Em caso de ausência de depósito, a inicial será indeferida monocraticamente pelo relator. Ou seja, faltou depósito, indefere de forma monocrática. Cabe o que é dessa decisão? Agravo interno. Nesse caso, como a decisão é monocrática, não vira multa. Só vira multa se perder por unanimidade. Se perdeu por uma decisão só, não é a hipótese de reverter em multa. Outra peculiaridade importante. O réu será citado para responder a demanda no prazo de 15 a 30 dias. O juiz fixa. O relator, o processo começa sempre no tribunal. O relator vai dizer que você tem um prazo de 15 a 30, mas ele diz quanto? 15, 16, 17, 20, 30, ele escolhe, tá? E, em relação às provas, porque é um processo, vai ter produção de prova, você terá aqui a possibilidade de delegar a produção de provas para o primeiro grau de jurisdição, se for o caso, tá? Como eu já disse para você, duas fases, né, no julgamento: rescisão da decisão, rescindens, e havendo procedência, a partir do momento que eu desconstituo, eu passo para a segunda fase, que é o novo julgamento. Quando eu digo segunda fase, é na mesma decisão. O juiz primeiro rescinde, depois julga de volta. Se ele nem rescindiu, ele não julga novamente, evidentemente, tá? Agora, cuidado com isso aqui, ó. Se houve rescisão por violação à coisa julgada, não haverá novo julgamento. A gente já viu sobre isso, né? Eu tenho duas decisões transitadas em julgado. Essa segunda violou a coisa julgada, então eu vou rescindir. Não julgo de volta, continua valendo a primeira, tá? E o seguinte, se o tribunal não possuir competência para novo julgamento, enviará os autos ao tribunal competente. Exemplo clássico. Eu tenho uma ação trabalhista julgada por um juízo cível. Transitou em julgado, eu entro com a rescisória no TJ, decisão do juízo cível, estadual. O TJ diz realmente, o juiz cível não era competente para julgar uma causa trabalhista e rescinde. Ele pode julgar? Não, o tribunal também não é. Ele vai ter que enviar para o TRT. Agora, eu rescindo uma sentença cível dada por um juiz criminal. Ele podia? Não. Era absolutamente incompetente. Vou no TJ. O TJ rescinde, porque o juízo cível, o juízo criminal, melhor, não poderia ter julgado a questão cível e rescinde. Mas o tribunal pode julgar? Pode. O TJ tem competência cível e criminal. Então, se o tribunal, por exemplo, é uma causa da justiça especial e nós estamos na justiça comum, o juiz comum não pode julgar, ele tem que mandar para o TRT. Se era uma causa do juiz cível estadual, que deveria ter sido julgada por um juiz federal, incompetência absoluta, eu entro com a rescisória. O Tribunal de Justiça, porque é juiz vinculado a ele, né, rescinde a decisão. Pode julgar? Não. O juiz estadual não tem competência na Justiça Federal, salvo nas hipóteses que a Constituição delega isso, mas não é o caso. Ele manda para o TRF julgar. Então, cuidado. Naqueles casos de incompetência absoluta, pode ser que o tribunal não julgue a questão novamente. Mas não que não vai haver o julgamento, vai haver, mas vai haver por um outro tribunal, tá? E só para fechar, professor, por que você falou TJ, TRF? Lembre-se o seguinte, se a decisão é do juiz de primeiro grau, quem julga a rescisória é o tribunal superior a ele. Então, se é juiz estadual, TJ, se é juiz federal, TRF, tá? E só para fechar, no julgamento da rescisória, caso haja procedência da rescisória, ou seja, a gente rescinda a decisão, a gente julgue procedente a rescisória, rescindindo por 2-1, por maioria de votos, prorroga-se o julgamento com mais 2 membros, assim como ocorre na apelação. Só que o detalhe é importante, na apelação, pouco importava o resultado, pouco importava o sentido do resultado. Sendo 2-1, sempre prorrogava. Aqui tem que ser 2-1 pela procedência da rescisória. 2-1, procedente a rescisória, o julgamento irá continuar. Beleza? Professor, só a última dúvida.
Rescisória de um acórdão do TJ. Quem julga? O próprio TJ. Rescisória de um acórdão do TRF. O próprio TRF. Rescisória de uma sentença de um juiz federal, TRF respectivo. Rescisória de uma sentença de um juiz estadual, Tribunal de Justiça respectivo. Beleza? Com isso fechamos os principais aspectos da ação rescisória. Um grande abraço, bons estudos e até mais.